Olá, o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, mais uma vez levando para você reflexões bíblicas, motivações, eu diria, para a gente preparar melhor o nosso Natal. E essas motivações não poderiam ser diferente, deveriam e devem surgir a partir da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é justamente isto, esse momento em que nós nos encontramos com Deus de uma maneira diferente. Às vezes nos encontramos com a Palavra de Deus na Santa Missa, nos nossos momentos tão pessoais e próprios das nossas orações, até mesmo no trabalho, algumas pessoas no momento de intervalo, no momento do almoço, buscam a Palavra de Deus e rezam a partir da Palavra de Deus, então ela acaba sendo essa referência que nós precisamos para essa nossa preparação aqui no programa Diário de Oração. Hoje, de uma maneira também especial, porque quando a gente fala em preparação para o Natal, tudo acaba sendo especial. As palavras, as citações, até o próprio clima que envolve a preparação, o lugar onde nós estamos, tudo isso nos ajuda a viver de maneira mais plena este tempo tão próximo, estamos chegando aí ao Natal. E hoje uma das citações que nós queremos trabalhar é justamente uma das citações que fala da manjedoura. Quando se anuncia aos pastores ou aos reis magos, dizendo eles assim, olha, o sinal vai ser o seguinte, vocês encontrarão um menino envolto em faixas numa manjedoura. Aí a gente já tem quase que uma qualificação do quadro que nós vamos encontrar ou que nós vamos celebrar durante o Natal. Qualificação por quê? Não no sentido de ser melhor ou pior, mas para dizer que aquela situação que nós estamos vivendo, que vamos viver ou vamos encontrar, é uma situação de fato que pode fugir daquilo que nós imaginaríamos. Você acha que Maria e José imaginaram ou deduziram que esse menino ficaria no lugar como ele ficou no seu nascimento? Por mais que o coração já estivesse preparado por todos os anúncios que os profetas haviam feito, nem sempre o coração de mãe imagina ou quer que isso aconteça. Qual é a mãe, por exemplo, que vai querer que o seu filho nasça numa situação completamente complicada e difícil? Qual mãe já não prepara, já organiza da melhor maneira possível hoje em dia para que de fato o seu filho nasça da melhor maneira possível, no conforto, claro, que ela acha que o filho precisa? Maria viveu isso de maneira muito simples e o que nós sabemos, ela acolheu isto com muito ardor no seu coração. Mas claro que hoje a gente fala justamente desse aspecto próprio do nascimento de Jesus. O local, não a pessoa que vai estar ali, mas o local. A manjedoura que significa tudo aquilo que é de mais simples na vida de cada um de nós. A manjedoura que significa um coração que está aberto para receber aquele que ali vai ficar. Agora, sabe que às vezes nós, ao invés de fazermos da manjedoura um lugar constante, ou seja, que a nossa vida seja um lugar constante para que Jesus fique ali, permaneça ali, nós fazemos justamente, ou temos justamente aquela ideia da manjedoura que tem o próprio Cristo, ele nasce e quando ele cresce, ele não ocupa mais aquele espaço ali. Aquele espaço passa a ser pequeno demais, porque não acompanha o nascimento do menino. E às vezes nós precisamos acordar para isto. A manjedoura, simbolicamente falando, ela é de fato o nosso coração. Pode ser uma visão romantizada ou alguma coisa assim, mas é justamente isso que nós trabalhamos, que a liturgia trabalha. A manjedoura é o coração de cada um de nós e ele tem que acompanhar esse crescimento de Jesus. Ele não pode ficar para trás, como a manjedoura ficou enquanto espaço físico. O seu coração não é um lugar usado por Jesus e depois, quando não serve mais, Jesus abandona aquele espaço. O contexto é de acompanhamento. O seu coração precisa acompanhar esse crescimento de Jesus. Essa manjedoura simbólica que você tem dentro do seu peito é aquilo que de fato traz esse crescimento de Jesus ao longo também da sua vida. E é por isso que a gente sempre diz assim, que todo o nosso acompanhamento na vida de Jesus, tudo aquilo que nós queremos nesse acompanhamento com a vida de Jesus, precisa ser realizado ao longo da nossa vida junto com a vida dele. E para isso nós temos, claro, a Palavra de Deus que vai nos ajudando e dando alguns direcionamentos que normalmente sozinhos nós não teríamos. E por isso a gente tem essa reflexão tão interessante da Palavra de Deus. Não é? Vocês encontrarão esse menino envolto em faixas. É interessante que tudo que está relacionado a Jesus está imerso dentro da questão da fragilidade. Não sei se você já percebeu isso. Tudo aquilo que é próprio de Jesus, desde o seu nascimento até a sua vida final, momento final,
está envolto de fragilidades. São faixas, manjedoura, palha, é um lugar que de fato ninguém gostaria de ficar por mais de 5, 10 minutos. Tudo parece perecível, tudo parece frágil demais. E aí a nossa reflexão do Natal tem que nos ajudar a preparar para isso. A fragilidade é aparente. Desde o nascimento de Jesus, toda a sua fragilidade é aparente. Da mesma maneira que nós temos que conceber a nossa vida. A nossa fé pode aparentemente ser frágil, mas não é. E é isso que a gente deve começar a partir de então, dessa nossa preparação, destes nossos dias, a pensar. Não vá nessa ideia de que a sua fragilidade te impede de conhecer a fortaleza do próprio Cristo. Isso é uma mentira se você pensa assim. A sua fragilidade está justamente alicerçada na força daquele que vem para nos salvar. Fique então agora com uma bênção muito especial e uma oração para você e para toda a sua família. Você e sua família recebem agora uma oração toda especial, uma bênção toda especial, neste tempo tão precioso para nós, que é o tempo do Natal, em que nós nos encontramos de maneira muito intensa com o próprio Jesus. Um momento de serenidade, de vida e de força para você e para toda a sua família. Lembrai-vos, ó divino menino Jesus, da consoladora promessa que fizestes à venerável Margarida do Santíssimo Sacramento. Recorrei a meu coração divino, pedi tudo quanto quiserdes pelos méritos de minha infância e nada vos será recusado. Cheio de confiança em vós, ó menino Jesus, eu venho expor-vos as minhas necessidades. Ajudai-me a levar uma vida santa, a fim de chegar à feliz eternidade. Concedei-me pelos méritos de vossa encarnação e de vossa infância, pela intercessão de vossa Santa Mãe e do glorioso Patriarca São José, a graça que ardentemente vos peço. Ó menino Jesus, não serei confundido em minha esperança. Lanço-me nos braços de vossa misericordiosa onipotência. Em virtude de vossa divina promessa, estou certo de que acolheis favoravelmente as minhas orações e vos dignastes, claro, atendê-las segundo a sua imensa vontade. Menino Jesus, eu confio em vós. Menino Jesus, eu confio em vós. Menino Jesus, eu confio em vós. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.